Palavra do Senhor. Hoje eu creio que ninguém está cansado, porque a maioria dos irmãos, ou quase todos, não trabalharam. Acho que foi só o pastor João, né? Ainda trabalhou até meio-dia, pastor João. Mas uma boa parte dos irmãos ficaram em casa mesmo, né? Quem foi que trabalhou? Foi, olha só. Mas deu para dormir um pouquinho depois. Ai, meu Deus. Jesus, cuida da tua serva, Senhor. Amados, abramos as nossas Bíblias. Lucas, capítulo de número 13, do 10 ao 17. Glória a Deus. Irmãos, vão encontrando, dão glória a Deus, amém? Rapaz, mas vocês encontraram todos mesmo, só os que encontraram, gente. Glória a Jesus. Olha aí, vão encontrando e vão dando glória a Deus, né? Tem um que deu glória a Deus, mas ainda estava procurando. Ai, Jesus, vigia. Agora estou vendo que encontraram todo mundo. Vamos lá, né? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia já 18 anos, e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a sua mão sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado por que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Então o Senhor respondeu e disse: hipócrita, no sábado não depende cada um de vós o seu boi ou o seu jumento da manjedoura, e não leva a beber? E a esta filha de Abraão, a qual Satanás tinha presa há 18 anos, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, Jesus. Amém? Eterno e poderoso Deus, Pai santo e Pai justo, lemos neste momento a Tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus, tudo que aqui se encontra escrito, Senhor Deus, é a verdade. E aqui nesta noite nós iremos falar, Pai amado, de milagres, Senhor. Deus, em que Tu, na verdade, enviaste Teu Filho para exatamente tirar aqueles que se encontram presos por Satanás, Senhor. E aqui não foi diferente com essa mulher que era judia, Senhor. Deus, se poder ser conosco essa noite e nos dar uma palavra inspiradora, pois com fé nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Mas antes de nós ministrar a palavra, nós vamos aqui apresentar os nossos ilustres irmãos que estão dando a honra de estar aqui conosco nessa noite, né? Temos a Karine, lá está a Karine, olha só. O Gael, que é uma criança, deve estar já lá na sala, né?
Temos o Janielson, que é o cunhado aqui do nosso amado presbítero Bruno. Já veio algumas vezes. Temos a Tatiana. Ali a Tatiana. Temos a Alicia. Amém. E temos também aqui, não tinha colocado, mas eu coloquei aqui, temos aqui o Aragão. Glória a Deus. Tem algumas vezes aqui, mas aí eu coloquei aqui, né? Mas como é que os irmãos assim recebem? Eu estou vendo os irmãos assim alegres, né? Estão alegres ou não? É? Glória a Deus. Estão tão alegres que estão calados, né? Vamos no 3, dar aqui um bem-vindo aos irmãos. No 3, 1, 2, 3. Sinta-se bem, Jesus te ama e nós da Shalom também. Aí nós podemos até cantar assim, não é isso? Tua presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo. A igreja. Novamente. Visitante, seja bem-vindo. Presença é um prazer, com Jesus estamos dizendo. Esta igreja ama vocês. Amém, amém, amém. Tá bom demais, tá? Né? Glória a Deus. Amados, quem teve uma semana se abençoada, dê um glória a Deus assim. Semana foi uma semana de bênção. Estamos terça-feira, terminamos o mês de setembro, né? Só restando apenas 3 meses para o ano ir embora. Então, semana foi uma semana abençoada. Eu tinha pedido à pastora para, não sei se aconteceu com os irmãos da mídia, nós tivemos algumas coisas que aconteceram nessa semana, boas, né? Uma delas foi, eu estava assistindo ali um culto na África, né? A igreja em que nós temos ajudado, né? E eu achei legal aquilo ali. Não sei se os irmãos, a pastora, né? Colocaram aí? Não? Por quê? Quando? Mas foi hoje o culto. O culto foi hoje. Pois é, era o culto de hoje que eu queria, que ela tinha pegado e também. E o batismo lá no interior. Tem aí? Olha só, pelo menos o batismo. Aí, nós tivemos ali sexta-feira, batizando ali 4 irmãos, 3 mulheres e um irmão. Foi uma bênção ali no interior. Veja bem. Não, né? Tá bom. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei. Eu sei caminhar. Entendi não aí. Glória a Deus. Aí é o final aí. Cadê eu batizando e tu tem não aí? Amém. Glória a Deus. Tá bom. Aí já é o final. Aí já tinha passado a régua, viu? Glória a Deus. Mas tá aí, nós batizamos 4 pessoas ali, né, da igreja da Água Boa, né? Glória a Deus. Isso mostra que as pessoas ali, né, era um casal que era junto, casaram, batizou e 2 jovens. Bênção do céu, né? Muito alegre, os irmãos se encontravam ali. Então, a gente esteve ali na sexta-feira e voltamos no sábado. Cedinho, chegamos aqui, estivemos lá também, visitamos as 3 igrejas, né? Estivemos na Água Boa, Área 80 e também lá na Carnalbinha,
que foi também ali a Santa Ceia do Senhor que nós realizamos. Ou seja, todos os meses a gente tem dado assistência a essas igrejas. São as igrejas mais distantes do ministério aqui da sede. E já no sábado eu vou voltar de novo para lá, que é a Santa Ceia na área 80 e a reunião geral, como a gente tem feito as igrejas, né? Amados, queremos também informar que hoje, aliás, ontem, a esposa do amigo nosso, pastor Aloysio, né? A irmã Fátima, pastora Fátima, ela passou ontem para o Senhor. Não sei se alguns irmãos conhecem. Então, Luiz é pastor-presidente da Igreja Batista Lírio dos Vales, ali na antiga Campestre, né? E ela começou a enfermar no mês de maio, e ali foi diagnosticado um câncer dela no estômago, e ela estava em tratamento e tudo. Só que foi muito severo, né? Mas eu estive há 15 dias orando lá com ela, irmãos. Pensa numa mulher tão tranquila, não havia desespero nenhum. Pastor, ela sempre estava aqui, ela teve em 3 meus aniversários, não teve nesse porque ela já se encontrava um pouco enferma agora em julho, ela não veio, né? Então, e eu estive com ela, e ela muito tranquila, né? Estou nas mãos do Senhor, alegre, né? Visitei ela umas 3 vezes, mas ontem às 4 da tarde o Senhor recolheu. Ela tinha 60 e poucos anos, né? Ela morava ali na rua daquela igreja católica desse conjuntinho, né? Quase em frente ali, na casa do Cavalcante, bem em frente ali. E hoje estive também na casa do pastor, lá na casa dela, pastor Aloysio, e ali estive dando a palavra de conforto. O pastor também muito tranquilo, disse: pastor, eu sei aonde é que a minha esposa se encontra agora. Não tenho nem dúvida. O sofrimento dela acabou ontem e também o nosso. Amado, se tem uma coisa que a gente deve ter nessa noite, eu quero dizer para os meus irmãos: se você está aqui nessa noite e tem dúvida dentro do teu coração, não é no teu falar não, porque tem pessoas que dizem que tem certeza, mas não tem. Vamos ser muito bem claros, né? Mas se há uma dúvida no teu coração em relação à salvação, você está servindo o Senhor em vão. Mas se você tem a convicção, se Jesus vier agora, gente, agora mesmo, se você tem certeza assim, você, de que vai morar no céu, isso aí já basta. Amém? Amém? Que do amém fraco. Pai, vocês estão animados hoje, viu? Aleluia, né? Glória a Deus, né? Então, é isso. O que eu estou falando aqui é uma coisa séria, séria. Por quê? Porque a fadiga e as coisas desse mundo têm tirado exatamente de muitos crentes esta certeza. Da salvação. Vem à igreja, né? Sai da igreja, uma vida que ainda está meia lá, meia cá. Mas não é para ser assim. A nossa vida, ela tem que estar escondida em Cristo Jesus. Vou já entrar na mensagem. Hoje nós terminamos a nossa escola bíblica dominical, uma maravilha. Tem gente aqui que nem sabe o que é a escola dominical. Sabe que existe aqui, mas
não ama a escola dominical, não tem prazer nas coisas de Deus. Mas quem veio às 13 aulas, cara, é um ensinamento que a gente tem de vivência. A gente aprende mais muito mesmo. Vamos começar no domingo já a outra. E uma das características de quem, na verdade, tem certeza da salvação, a primeira coisa que ele tem é amor à casa do Senhor. Amém? Amém? Ele ama a casa do Senhor, ele ama as coisas de Deus, ele ama a palavra do Senhor. Ele ama a palavra do Senhor. Estou vendo aqui os irmãos tranquilos, né? Tem ninguém andando de um lado para o outro, isso é bom. Né? Ele ama a palavra do Senhor. Seja quem for pregando, ele está atento à palavra de Deus. E o diabo, ele tem tirado esta alegria de muita gente. Mas tem tirado porque tem dado lugar, porque tem deixado. Que diz a Bíblia, resistir o diabo, e ele, o que é que ele faz, irmãos? Fugirá de vós. O diabo não é para estar dando ordem a crente, não, gente. Nós é que temos o diabo, tu já é um derrotado. É por isso que o Senhor disse, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Dois elementos que o Senhor, na verdade, tipifica nossas vidas. Luz do mundo, ou seja, brilha onde você vai, querido. Onde você estiver, você é visto como um homem de Deus, um crente em Jesus. Amém? Alguém chega, não é porque você está de paletó, não é porque você está com a gravata, não, esquece isso. Mas aonde a gente está, ou aonde a gente anda, alguém diz, ali é uma crente, ali é um crente. Isso é bom? É maravilhoso? Isso não tem dinheiro que pague, meu povo. Ser crente em Jesus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Logo, logo nós iremos morar no céu. Logo, logo. Mas para isso nós temos que, na verdade, ter o cuidado. Né? Esse despertamento. E muita gente não está atento a isso. Hoje é uma palavra de milagre. Deus é um Deus de milagre. E diz a Bíblia que era um sábado, né? Jesus Cristo estava numa sinagoga. Naquela época, naquela ocasião, já muitas sinagogas tinham fechado as portas para o Senhor. Poucas sinagogas aceitavam ele ministrar. Porque os seus ensinos eram ensino de confronto. Mas tinha algumas que, ainda, inclusive essa, deixava o Senhor ministrar. E exatamente no sábado, diz a Bíblia que ali estava uma mulher doente, presa por Satanás. A Bíblia é muito enfática, diz que ela estava presa por Satanás, ou seja, a enfermidade daquela mulher era uma enfermidade que Satanás tinha colocado. Era uma enfermidade que Satanás tinha colocado sobre ela. E era uma mulher judia, e era uma mulher que, como uma boa judia, sempre ia à sinagoga. Quantos anos a Bíblia diz que aquela mulher estava presa por Satanás? 18 anos, gente. Isto quer dizer que aquela mulher, um dia, ela era uma mulher sã, era uma mulher sadia.
Era uma mulher que um dia tinha gozado, né, de saúde. Só que aquela mulher, ela estava 18 anos presa por Satanás. Satanás impedia que ela olhasse para o Senhor. Curvada. Satanás penetrou exatamente na medula daquela mulher. Veja o que diz aí Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor está dizendo que a igreja deve fazer isso, olhando para Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e ele é o que mais? Consumador. De quê? Da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixa aí. Ou seja, o que é que ele diz? Nós devemos olhar para Jesus como exemplo. Aleluia. Ele, né? Pelo um pouco de tempo, ele, né? Pelo que ele, né, estava, o gozo suportou agora a cruz. Ou seja, ele deixa o céu e vem à terra. E nós sabemos do que aconteceu com o Senhor. Mas diz a Bíblia que ele suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele não olhou para as afrontas. Assim deve ser o crente. Ah, deixei de ser crente por quê? Por aquilo. Não, você deixou porque você não tem uma fé viva. Quando nós temos a fé viva no Senhor, meu irmão, nós suportamos as afrontas que vêm sobre nós. Vamos crer nisso? Aleluia. Por quê? Porque a salvação ela é individual. A minha esposa pode me levar para o céu? O teu marido pode te levar para o céu? Não. A salvação é, ainda bem, que ela é individual, porque senão, né? O Bruno é salvo, e o Bruno ia querer levar todo mundo da família, não era, Bruno? Era? Mesmo não sendo crente, não era? Ou não? Era assim que a gente queria. Só que no céu só vai entrar, tem até um hino que as irmãs cantam, os que são lavados e remidos no sangue precioso de Jesus. Não tem aquele que diz, para Canaã, caminhando eu vou. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ou seja, que bênção. E aí nós podemos ver que essa mulher, ela não podia olhar para Jesus. Por quê? Porque ela andava encurvada, olhando só para o chão. Ela não contemplava que nem você, meu irmão, o nascer do sol, as estrelas. Por quê? Porque ela era verdadeiramente encurvada. Ela não tinha como ficar que nem você, que nem eu. Por quê? Porque Satanás ali colocou uma enfermidade na sua coluna. A Bíblia ela é bem enfática. Aquela enfermidade era enfermidade satânica. A mulher era judia, a mulher frequentava a sinagoga como todos os judeus frequentavam. E num desses sábados, o Senhor chega naquela sinagoga que a mulher era membro. E ali ele olha para a mulher.
Aleluia. O verso primeiro diz isso. Aliás, o verso de número 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de quê? De enfermidade, que havia já 18 anos e andava curvada. Não podia de modo algum endireitar-se. Não podia, porque aquela enfermidade tinha exatamente trazido, né, encurvou ali a sua coluna. Mas isso não estava com um dia, nem com 2, nem com 1 ano. Ali já era 18 anos de sofrimento. De sofrimento. E aí a gente pode ver, né? Oprimia com preocupações e sofrimento. Ou seja, Satanás segurava ali a sua presa por lugares mais, né, escuros. Veja o que diz Marcos 5, 3 a 5. O qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços. Olha o que o diabo faz. Foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quem era esse? O endemoniado de Gadara. Era outro que passava por todo este sofrimento. Ou seja, a gente vê na Bíblia que Satanás tem enfermidade, meu povo, que são enfermidade colocada por quem? Pelo diabo. Por Satanás. Espírito de enfermidade demoníaco. Era o que estava acontecendo com quem? Com aquela mulher. 18 anos Satanás, né, fez dela uma presa. Aleluia. A mulher estava totalmente imponente, sem força. Ninguém, nem mesmo ela ou outros, conseguia arrebatar as correntes satânicas. Ou seja, ninguém podia ajudar aquela mulher, nem ela mesma podia se ajudar, mas também nem mesmo outras pessoas. Com certeza, ela tinha familiares, tinha amigos, e ali via aquela situação daquela mulher, mas não podia fazer nada. Porque ela se tornou presa satânica de Satanás. Era a sua condição. Aleluia. Todos os esforços falharam daquela mulher. Veja o que diz Romanos 7,19. Olha o que diz Paulo na carta aos Romanos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha o que diz Paulo. Isso é a natureza humana, gente. Porque não faço o bem que quero,
Mas o mal que não quero, esse eu faço. Não tem aquela coisa que as pessoas dizem, olha, não era a minha intenção magoar alguém, mas magoou. Magoou. Não era a minha intenção, na verdade, botar o pé, né, para o outro cair, no sentido figurado. Mas colocou. Não era a minha intenção trazer um prejuízo para alguém, mas acabei trazendo. O que é isso? Isso é fruto da velha natureza humana. E era uma luta de Paulo em relação a isso. Era uma luta de Paulo em relação a essas coisas, meus amados. Entenda bem nessa noite. E aí nós podemos ver, né? Porém, Jesus Cristo, foi o que Ele fez por nós? Ele morreu pelos fracos, inclusive eu era um deles. Veja o que diz Romanos 5:6. Porque Cristo, estando nós o quê? Ainda o quê? Fraco, diga fraco. Está fraco mesmo. Morreu ao seu tempo pelos ímpios. No tempo certo. Pastor, eu queria ter aceitado Jesus quando era pequeno. Não, irmão. O tempo foi aquele que você aceitou Jesus. O tempo foi aquele. Jesus não veio, na verdade, depois não. Sabe por quê? Porque a gente não queria Jesus. A gente se achava forte, a gente se achava ali, né? Independente. Mas aí diz a Bíblia, Senhor, Ele morreu pelos fracos. Pelos aqueles que não tinham força. Pelos aqueles que não tinham força de deixar o pecado. Pelos aqueles que não tinham força de deixar o vício. Pelos aqueles que não tinham força de deixar a mentira. Os negócios mal feitos. Não tinha força. Aí Jesus morreu pelos fracos. Só que hoje nós somos, diga, forte. Nós somos hoje forte. Forte, porque nós agora temos a fortaleza que o Senhor nos deu. Mas antes, éramos fracos. Aleluia! Quem está entendendo, glória a Deus. Aleluia! Aí a mulher procurava ajuda. Apesar de ser uma filha de Abraão, estava presa. Podemos dizer, apesar de ser uma crente, estava presa. Presa por Satanás. E aí nós podemos ver, ela era religiosa, ia aos sábados à sinagoga. Frequentava ali a sinagoga aos sábados. Mesmo enferma, mesmo doente. Ali o sacerdote já tinha o costume de ver aquela mulher naquela situação. Ninguém podia fazer nada. Aleluia! Liberta agora pelo grande libertador. A mulher experimentou uma libertação inesperada. A mulher foi ali como de costume à sinagoga, mas ela não esperava naquele dia ser liberta. Só que, naquele dia, tinha alguém que ainda não tinha ido lá. Amém?
Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui. Você vai sair com o teu problema se quiser. Você vai sair daqui com a tua enfermidade se você quiser, porque aqui hoje nós temos o libertador. Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus vivo. E aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, ainda dentro desse texto, né? Ela teve agora, olha só, ela é liberta pelo grande libertador Jesus Cristo. O Senhor chamou para si. O Senhor viu ela ali ministrando, olhou e viu ali que aquela mulher era uma mulher presa por Satanás. Veja o verso de número 12 do texto lido. Olha aí. E Jesus, vendo quem é a mulher, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. O presente que Satanás tinha dado a ela era uma enfermidade. A enfermidade era de quem? Era da mulher. Há 18 anos. Jesus olha, Jesus não ora, Jesus não perguntou se ela queria ser curada. Aquela mulher já estava acostumada. Tem pessoas que se acostumam, meu irmão, aleluia, viver uma vida presa por Satanás. Tem pessoas que na verdade estão indo, vêm até mesmo à igreja, mas tem algo que na verdade Satanás tem prendido, aleluia, o seu negócio, as suas coisas. Em vez de ir para frente, a pessoa está indo sempre para trás. Quem está entendendo? Mas hoje, o libertador quer libertar disto. Tem pessoas que já se acostumou com as coisas ruins, gente. É assim mesmo, né? Ainda até culpa a Deus. É como Deus quer. Deus não quer nada ruim para nós. Amém? Não. Como é que você está? Todo jeito que Deus quer. Eu digo, é mesmo? Então, não é o Deus que eu sirvo. Deus quer nos libertar de todo mal. Tem coisa que Ele permite para a nossa melhora espiritual. É uma experiência que nós temos, na verdade, em sofrimento, que nos traz uma alegria lá na frente. Pare de dizer isso, irmão. Como é que você está? Do jeito que Deus quer. É assim. Deus, sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Amém? Deus quer que nós tenhamos um casamento abençoado. Amém, queridos? Deus quer que nós tenhamos filhos abençoados. Amém? Deus quer, na verdade, que a gente tenha condição de ajudar outras pessoas. É o que Deus quer. Não estou dizendo aqui que agora você vai se revoltar com o que está acontecendo, não. Só que nós temos um libertador. Jesus Cristo. Como é que está, meu irmão? Estou assim. Como é isso aí? Não estou entendendo. Estou desse jeito. Como é que você está? Estou assim, meu irmão. Glória a Deus por isso. Deus está no controle de tudo. É isso, Diácono Vanderlei? Deus está no controle de tudo. Aquela mulher não esperava, na verdade, naquele dia ser curada. Mas ela estava onde? No lugar certo. Já pensou se a mulher tivesse faltado a sinagoga naquele dia? Porque Jesus não ia todo sábado àquela sinagoga. Mas Jesus estava lá no sábado. E olhou assim, que estou olhando os irmãos. Estou olhando vocês. Aí Jesus olhou que tinha uma mulher presa por Satanás. Mulher,
Olha o que o Senhor disse. Mulher, né? Coloca lá o texto novo, meu amado, que eu pedi para você. Ó. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre. Diga livre, livre da tua enfermidade. Ou seja, tu está curada. Aquela mulher não pediu, Jesus não pediu fé àquela mulher, mas Jesus olhou para aquela mulher e disse: hoje essa mulher, ela não irá mais ser presa de Satanás. Está curada. No nome de Jesus. Impôs a mão e curou-a. Veja o verso 13. Impôs as mãos sobre quem? Sobre a mulher. E logo ela se endireitou. O espírito de enfermidade saiu daquela mulher. E quando ela se endireitou, foi o que ela disse? Glorificava a Deus. Outra coisa que nós devemos aprender com essa mulher é o agradecimento. É agradecer, meu povo. É testemunhar. Dizer que o Senhor, Ele fez grandes coisas na nossa vida. Amém? Nunca me peça para dar um pequeno testemunho. Pastor quer dar um pequeno testemunho. Ele até faz assim no dedo. Ó. Meu Deus, esse é meu Deus que faz isso? Olha o tamanho do testemunho. Eu quero dar um pequeno testemunho, pastor João. Isso pode ser a sua fé. Desse tamanho. Mas o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Você crê assim? Aprenda isso nessa noite. O que para alguém é algo pequeno que Deus fez na sua vida, mas para você tem que ser grande. Tem que ser grande, glorificar mesmo, é exaltar o nome do Senhor. É dizer obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. E diz que aí a pessoa, que maravilha, hein, gente? A gente pode até conjecturar esse negócio, esse momento. A mulher encurvada, Jesus nem mandou ela olhar para ele, né? Não podia olhar. Jesus não disse: olha para mim. Ele não falou isso. Mulher, está livre da tua enfermidade. E agora, ela podia olhar para Jesus. E no momento que ela se sente curada, ela começa o quê? Glorificar. Dentro da sinagoga. Que isso, irmãos, não podia fazer. Mas como não podia fazer? O que o Senhor fez por ela. Ela foi grata ao Senhor. E nós possamos aprender a sermos gratos a Deus. Grato. Principalmente pela salvação, meu povo. Todo dia é uma das coisas que eu me lembro e glorifico o Senhor. Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado por ter me encontrado. E depois, outros agradecimentos. Mas primeiro, pela minha salvação. E assim tem que ser todos nós. Obrigado, Jesus. De manhã cedo já, 5 da manhã, ou 6 horas que você acordar. Obrigado pela salvação e por mais um dia. Porque tem pessoas que foram dormir e não acordaram mais. E você se acordou e Deus está te dando mais um dia de vida, que é dia de bênçãos. Mais um dia para você ir para o seu trabalho. Obrigado, Senhor, porque Tu tem me dado, na verdade, uma porta de escape para eu ganhar o pão para trazer para a minha família.
Aleluia. O resultado para a glória de Deus. Ela agradeceu ao Senhor. E quando a gente olha o Salmo 103, é só de agradecimento. Se tinha uma coisa que o salmista Davi fazia, irmãos, bem feito, era agradecer ao Senhor. Era agradecer. Obrigado, Senhor. Você tem aprendido isso? Hein, irmão? Ou seja, dar graça a Deus por tudo. 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 Aleluia. Houve grande alegria entre os fiéis. Veja o 17. Olha só o que aconteceu naquela reunião, irmãos. Uma reunião abençoada. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Mas todo o povo se alegrava por todas as coisas. Olha só, coisas o quê? Gloriosas que eram feitas por ele. Ele quem? Jesus. Os adversários ficaram, na verdade, envergonhados. Por quê? Eram invejosos. Não queria que acontecesse aquilo. Mas o povo exaltava o Senhor. Aleluia. Você se alegra quando o irmão é abençoado? Hein? Você se alegra quando o irmão recebe uma cura? Você se alegra quando o irmão, na verdade, recebe uma bênção do Senhor? Devemos ser assim. O povo se alegraram, glorificava ao Senhor pelo que o Senhor tinha feito. Ou seja, uma mulher que estava 18 anos e naquele dia ela recebe a vitória. Vai para casa. Que alegria quando ela chega em casa, hein, gente? Ficou boa. Nessa noite nós queremos orar por cura. Eu não sei por qualquer coisa que você tem, na verdade, travado. O libertador se encontra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele é o dono da festa, Ele é o dono de tudo. Ele quer fazer coisas grandes nessa noite na nossa vida. Aleluia. E nessa noite eu gostaria de ficarmos, que a igreja ficasse em pé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Chamaria aqui os meus irmãos levitas, né? Aleluia. Os irmãos aqui do cântico, né?